Por que usar o storytelling nas minhas apresentações é importante? Eu já vou responder isso para você. Talvez você não saiba nem o que é storytelling, ou já tenha ouvido falar, mas não sabe como utilizar de fato nas suas apresentações. Antes de eu responder, por favor, clica aqui no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para novas notificações e com certeza você vai ficar por dentro de um ótimo conteúdo sobre comunicação. Eu sou Giza Berto, fonoaudióloga, especialista em voz aqui pela PUC do Rio de Janeiro, mentora de oratória e professora aqui no Clube da Fala. Storytelling. E aí, pensou sobre isso? Você já utilizou o storytelling? Você sabe o que é isso? Numa era digital em que vivemos com acesso a todo tipo de informações e com esse acesso tão grandemente e tão presente no nosso dia a dia, é muito importante saber se conectar de fato com o seu ouvinte. Hoje em dia, as mudanças são constantes, o que nos faz pensar que é muito importante essa capacidade de desenvolvermos relações e sabermos atrair e nos conectar de fato com quem estamos nos comunicando. Por isso, sim, que é imprescindível desenvolvermos habilidades e uma capacidade de atrair, de conectar através do emocional. E dessa forma, com essa habilidade de contar histórias, nós conseguimos atrair a qualquer tipo de público, seja ele qual for, de qualquer faixa etária, não importa. Isso te permite que a mensagem transmitida seja mais eficaz. Você vai acertar no ponto e vai ser lembrado. Claro, não é à toa que o storytelling hoje é utilizado nas grandes marcas, nas grandes empresas como a Marvel, por exemplo, a estrutura do Pixar, através de propagandas, músicas, o storytelling está sempre presente. Eu me lembrei agora da Amy Cuddy, que você pode inclusive pesquisar sobre ela. Ela é uma das mais assistidas no TED Talk. E ela, lá no final dos quadros, se não me engano, são quadros de 6 minutos, e ali já no final ela entra e conta a história dela. Ela foi aplaudida de pé. Nós estamos falando de Amy Cuddy, com certeza ela seria aplaudida, mas será que de pé e com aquela veemência tão grande, depois de ter se conectado da forma que ela se conectou ao contar a história dela? Inclusive no TED Talk tem uma pessoa especialista para acompanhar só para isso, só para ensinar a arte de contar histórias. O que você precisa saber sobre o storytelling? Você precisa fazer perguntas. Por que eu quero contar essa história? Qual é a mensagem que eu tenho para passar? Você já parou para pensar, por exemplo, na história da Chapeuzinho Vermelho? Ao ser criada, qual foi o motivo? Por que da história da Chapeuzinho Vermelho? Você sabe me dizer? Obediência. Obediência à mãe, obediência aos pais. A mãe disse, não saia do caminho, não fale com estranhos. Está ensinando a criança, e até hoje é ensinada, para que a criança obedeça. Ela tem um motivo. É um storytelling. Muitas vezes pode ser um storytelling de uma história que nem seja verdadeira, mas uma história para trazer um conceito como esse que eu acabei de citar, da Chapeuzinho Vermelho. Mas use histórias suas, vivências, experiências que você passou para passar ideias, valores e aprendizados. Saiba responder o porquê do storytelling, minha gente. Se você for procurar aí no Google, vai vir muita coisa, mas eu quero apresentar para você 3 passos para você poder lembrar e para você poder praticar. Pense que essa parte inicial da apresentação, você tem que contextualizar, você tem que dizer quem são os personagens, se tem algum vilão, que época que é, no inverno ou no ano que morreu o Ayrton Senna. Traz uma contextualização. Na noite anterior chovia muito. Algo desse tipo para que a pessoa comece a fazer uma imagem daquilo que você está contando. E aí você vem para a jornada. Na jornada, é importante que tenha uma problemática. É aquele momento do até que, foi quando alguma situação aconteceu, algo aconteceu naquele momento. E esse dilema
ele pode ser resolvido ou não. Nem sempre precisa ser resolvida a problemática ou o dilema daquela situação, mas mesmo sem a resolução daquilo, você consegue tirar um aprendizado, um conceito, uma ideia e passar isso para os outros também. Finalmente, a mudança é quando você vem com a resolução, o que eu aprendi com aquilo, por que isso fez sentido para mim e eu trago para vocês para que faça sentido para vocês. Então, esses 3 passos, a apresentação, a jornada, que pode ser inclusive a jornada do herói, e a mudança. Pensa numa história e do motivo que você quer passar essa história, qual é o valor, o conceito, a ideia que você quer transmitir para o seu público. E uma coisa bem interessante do storytelling que você pode praticar é o seguinte: você tem livre acesso a momentos de virar corpo, você pode e deve mudar a entonação. Lembra das histórias contadas para criança? Usa o agudo, usa o grave, abaixa, levanta, caí, levantei. Eu disse, meu Deus. E aquela coisa também bem legal de você ocultar. Por exemplo, eu posso dizer que simplesmente na minha história eu estava com muito medo, ou eu posso dar indícios que eu estava com medo. Meu coração batia forte. As minhas mãos, quando eu olhei, estavam tremendo e eu suava frio. Eu tô dizendo pro meu público que eu tô com medo, mas eu não disse que eu estava com medo. Eu dei sinais de que eu estava com medo. Tem várias técnicas que você pode utilizar, como começar a história do final da história para cá. Inclusive, Eduardo Mônica é um exemplo de música que a história começa do final, para vir pro início. Tem vários exemplos aí que você pode trabalhar e treinar para se conectar. Pense que quando você conta uma história, você é lembrado. A pessoa vai dizer assim, foi aquela pessoa assim que contou aquela história dela. Você se torna humano. As pessoas não te veem como alguém inatingível, como alguém que, eu queria ser tanto como ele, mas eu não tenho como. Você vai pensar, poxa, se ele passou por isso, eu também. É possível para mim também passar. E aí você é lembrado. Já parou para pensar que quando você ouve uma boa história, você consegue imaginar e fazer toda aquela imagem, passa um filme na sua mente da situação que está sendo contada? Uau, é aí que o contador de histórias atingiu o objetivo. Então, eu quero convidar você a inserir o seu storytelling para passar um conceito para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para a sua equipe de vendas, para a sua equipe de trabalho, para o grupo que você lidera, para a sua família, não importa. Na mesa de bar com os amigos, arrase sendo um bom contador de histórias, utilizando essa técnica maravilhosa de oratória. Fez sentido para você? Curtiu? Comenta aqui para mim. Tchau!